a vida, a trajetória, né, do Paulo Gustavo, vai entrar naquele lugar que, de certa forma, a gente estava precisando, que é assim, de grande metáfora para o processo de enlutamento brasileiro, em que a gente tinha números, curvas, disputas, mas aquela vida que representa todas as outras, que você acompanhou no dia a dia, na luta dele, né? E que, ademais, olha só que interessante, é um homem que fazia papel de mulher, ou seja, uma indeterminação de identidade. Pode ser qualquer um depois dessa, né? Pode ser qualquer um que se coloca ali como Dona Hermínia. E mais, né? É um papel que convoca humor, mas convoca o quê? Aquela mãe da qual a gente tem, especialmente os da Yuda Shimami, que a gente tem vergonha, porque ela se mete, tudo em nome do máximo amor, ela é divertida, mas ela nos envergonha. Por que ela nos envergonha? Né? Porque ela lembra da vulnerabilidade que um dia a gente sofreu enquanto criança. Um programa de televisão que traz pessoas confinadas em um tempo de confinamento e obtém um enorme sucesso. Primeiro tema da nossa conversa com o psicanalista e professor titular da USP, Christian Dunker. Eu assisti bastante nas primeiras rodadas a Carol Conká, porque ela mobilizava ali questões sobre identidade, sobre gênero e tal, que eu entendia serem assim macroscópicas da nossa cultura, né? Eu tenho duas dúvidas sobre ela. Tá. Não foi muito grande a rejeição, não é muito gigante, 99, não sei quantos por cento de rejeição. Foi a maior rejeição da história, né, do Big Brother, né? Eu concordo contigo, é um exemplo, né, de cancelamento no sentido técnico do termo, né? Velocidade, ódio e inversão do amor no seu contrário, né? Que me parece tem que ver com a ambiência, né, de polarização, do que ela conseguiu representar para a esquerda, para a direita, um momento em que, vamos dizer assim, a gente tá adquirindo e construindo uma conversa, vamos chamar assim, sobre condições vulneráveis, condições interseccionais de sofrimento, está vamos dizer assim, se capilarizando no Brasil. Né? Seja você a favor ou contra, use a expressão política identitária, ou acho que essa expressão não é correta. Né? O fato é que a gente mudou a conversa sobre um preconceito racial, não, é antirracismo. Né? A gente mudou a conversa sobre gênero, incluímos aí a questão trans, mudamos completamente a conversa sobre orientação sexual, né? E isso está se consolidando agora, né? Então, o caso da Carol Conká, ele conseguiu mostrar para as pessoas que existe uma complexidade difícil de ser abordada, né? Quer dizer, uma mulher negra, nascida na periferia, mas que consegue se tornar famosa, rica em alguma medida, reconhecida, né? Ou seja, esse trajeto já é simbólico. Né? É daí que ela ofende um homossexual que está mais na periferia e que não fez esse trajeto dela. Mas é ela no passado, só que em outra chave, porque é um homem. Então, mulher, homem, vamos ler nessa chave, ou rica, pobre, vamos ler nessa outra chave. Ou heterossexual, homossexual, vamos ler nessa chave. Ou
arrogante e humilde, vamos ler nessa outra chave. Ou religiosa, não religioso, vamos ler nessa outra chave. Né? Ou ela estava querendo criar uma defesa, um grupo, né? Para enfrentar o grupo oposto. Né? E ela recrimina isso, quer dizer, é o indivíduo contra o coletivo, né? Contra as forças de coletivização e aquele indivíduo que se destacou daquele coletivo, mas que hoje o renega. Isso eu acho que acertou em cheio no que me parece ser assim o caldo de cultura, um dos, né, mais importantes para a gente entender a polarização antes de Lula e Bolsonaro. Antes. O que tinha no meu entender, o que estava acontecendo? Não sei se Juliette é compatível com essa tese. Né? A gente teve muitas pessoas mudando de classe social. Da pobreza para a classe média, da classe média para remediados para a classe rica. O Brasil passou a exportar milionários que ficaram remediados. Pobres, não diria, mas levaram quedas, ralés que viraram pobres. A gente vai dizer assim, não, mas isso é vamos dizer assim, uma condição, um estopim para a guerra. Porque você cresceu, mas você deixou para trás a tua família. Culpa, ressentimento, raiva, arrogante, não reconhece seu passado. Né? Você subiu, mas subiu porque tem privilégios. Você desceu porque não tem privilégios, tem contra-privilégios. Ou seja, a gente começou a fazer duas coisas muito importantes. O dinheiro tem história, tem que contar a história do seu dinheiro. Não basta ir lá de Porsche e dizer, eu sou um cara legal porque eu tenho isso. Vai ter que me contar a história, vai ter que me contar a experiência. Foi herdado do papai? Foi vindo da corrupção? Foi porque você abriu uma loja de R$1,99? Quer dizer, esse tipo de narrativização do sofrimento, ele tornou a nossa vida e os nossos sistemas de reconhecimento muito mais complexos. E além de complexos, em curto-circuito. Porque a coisa mais fácil, quando você tem muita complexidade, é dualizar. Quer dizer, você tem 178 canais, só tem 2 para mim. É esse aqui, onde tem futebol e onde tem o Geographic Magazine. Né? Só tem 2, porque é muito. Né? É demais. O que a gente viu foi a produção dessa dualização reativa, né? E agora o que a gente está vendo é que a complexidade está vindo. Né? E começa a haver, então, uma competição, uma tensão por qual história a gente vai contar. Quem são nossos heróis? Né? Hoje, a gente não pode dizer mais no Brasil, bom, o cara fez isso, e ele é herói até que alguém diga, não, mas peraí, ele subiu nas costas do outro, peraí, teve esse jeitinho brasileiro aqui, teve aquela ajuda lá, e depois é assediador, caiu, chega, vai embora. Esse sucesso todo de um programa que as pessoas ficam confinadas, num tempo de confinamento, ele te surpreende? Ou, na verdade, corrobora, né, o que já é, né? Olha, eu acho que isso tem uma relação com o fato de ter sido um dos Big Brothers mais assistidos, que capturou mais a atenção das pessoas, né? Porque eu diria assim, antes o Big Brother era uma espécie de metáfora do mundo, né? Quer dizer, é como nossa vida, né? No trabalho, em que você vai sendo eliminado por votações e paredões, e a moral do sobrevivente, quem ficar leva tudo, né? Ou seja, é legal. É como o nosso mundo, só que é outro mundo. É outro mundo, eles são presos ali, isso aí é um negócio que não pode sair, tem aquelas provas ridículas e tal. Então eu tenho aquela distância apaziguadora, né? Em que eu posso rir da minha própria miséria sem me dar conta de que estou rindo de mim mesmo, né?
Olha só que idiota, ele foi e levou a gongada. Daí você levanta no dia seguinte, leva a gongada do seu patrão. E você diz, engraçado, né? Isso aqui me lembra o Big Brother de ontem. Mas tem uma distância, relação é metafórica. O que aconteceu com esse Big Brother é que ele entrou numa relação metonímica com a nossa vida. Ele não é outro mundo, ele é um mundo tucur. Esse é o mundo de todo mundo, estamos todos confinados. Né? Então aí isso é uma extensão da minha casa. Aí nós estamos falando do quarto dos meus filhos, onde é aquele outro lugar que é a minha casa. É a minha casa. Aquilo lá está acontecendo aqui. Né? Então minha reação vai ser eu perco a distância, entendeu? Eu não estou num como você. Eu tô essa pessoa ela não é mais um personagem num jogo que está tentando sacanear com os outros. Ela é assim. Essa pessoa, essa é a verdade dessa pessoa. Ela mostrou a sua verdade sem máscaras, né? Isso, obviamente, é muito perigoso, né? Pelo potencial de perda de ficcionalização, de perda de metaforização e mais compreensível. Mas, certo, você faz isso nesse momento, você vai ter esse efeito. Me chamou a atenção que durante o BBB ficava entrando, tinha entradas de noticiário dando a notícia da morte dele, né? Tira dele. Então, que loucura, né? Em um átimo de segundo você está olhando uma coisa, em outro você está olhando outra e tudo ao mesmo tempo, né? Sim. Então, olha que interessante, que a vida, a trajetória, né, do Paulo Gustavo vai entrar naquele lugar que, de certa forma, a gente estava precisando, que é assim de grande metáfora para o processo de enlutamento brasileiro, em que a gente tinha números, curvas, disputas, mas aquela vida que representa todas as outras, que você acompanhou no dia a dia, na luta dele, né? E que, ademais, olha só que interessante, é um homem que fazia papel de mulher, ou seja, uma indeterminação de identidade. Pode ser qualquer um depois dessa, né? Pode ser qualquer um que se coloca ali como Dona Hermínia. E mais, né? É um papel que convoca humor, mas convoca o quê? Aquela mãe da qual a gente tem, especialmente os da Yuda Shemami, que a gente tem vergonha, porque ela se mete, tudo em nome do máximo amor, ela é divertida, mas ela nos envergonha. Por que ela nos envergonha? Né? Porque ela lembra da vulnerabilidade que um dia a gente sofreu enquanto criança. Ela lembra que a gente foi criança, que a gente fez aquelas coisas idiotas. E a gente não quer lembrar disso. A gente quer lembrar que a gente é, enfim, alguém que vai para o futuro. Não aquele que lembra quando você foi no seu aniversário e chutou a cara da tia. Não, aquilo foi horrível. E você diz, eu não sou mais essa pessoa. Ela está me chantageando comigo mesmo. Né? Bom, o que a gente precisa nesse momento? Exatamente disso. Olhar para a nossa vulnerabilidade com humor. Né? Sim, voltamos a ser crianças que tínhamos medo de coisas que vão acontecer, que precisam da proteção dos outros e que as pessoas estão morrendo, tenho medo que eu seja o próximo, que os meus entes queridos sejam próximos. E ele conseguiu fazer esse curto-circuito, né? De convocar a vulnerabilidade, convocar o humor e convocar a indeterminação de identidade, né?